Na noite de Natal, diante de quase 30 parentes, meu pai olhou diretamente para minha filha de 7 anos e disse com severidade: "Uma fracassada como você não merece se sentar perto de mim." Que vergonha! O mundo ao meu redor pareceu parar depois daquela declaração cruel do meu pai. Minha filha ficou paralisada. Sua pequena mão soltou lentamente o encosto da cadeira, caindo ao lado do corpo como uma marionete com os fios cortados. Seus olhos ficaram arregalados, vazios, sem piscar. Seus lábios começaram a tremer e eu pude ver as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Minha filha tentou dizer algo. Seus lábios se mexiam, mas nenhum som saiu. Ela apenas permaneceu ali, sozinha, humilhada diante de todos os nossos parentes. E então a primeira lágrima rolou pela sua bochecha. Naquele momento, meu sangue ferveu e eu soube que o relacionamento entre Riley, eu e minha família poderia se desfazer. Antes de entrar nos detalhes da história, obrigado por escolher nos ouvir hoje. Espero que você tenha um dia tranquilo e não esqueça de me dar um like se quiser me enviar boas energias também. Olá a todos! Eu sou Daniel Morrison, tenho 41 anos. Sou contador em uma pequena empresa em Denver, Colorado. Meu trabalho não gera uma renda alta, mas eu amo o que faço e me orgulho do trabalho que realizo todos os dias. Sou pai solteiro e moro com minha filha, Riley. Para mim, Riley é meu mundo inteiro. Ela é a razão pela qual acordo todas as manhãs, a motivação que me mantém nos dias mais difíceis e a única fonte de luz na minha vida depois que minha esposa faleceu. Sarah, minha esposa, morreu em 2019 em um acidente de carro. Riley tinha apenas 4 anos na época. Ela era muito pequena para entender porque a mamãe nunca mais voltaria para casa. Durante os primeiros meses após o funeral, Riley ficava junto à janela, esperando e me perguntando quando a mamãe voltaria. Cada vez que isso acontecia, meu coração parecia se partir em pedaços. Depois que Sarah faleceu, prometi a mim mesmo que cuidaria muito bem de Riley. Que a protegeria de todo o mal e a amaria 2 vezes mais para compensar a ausência da mamãe. Mas então, há 3 anos, falhei em cumprir essa promessa. Levei-a à casa dos meus pais para a festa de Natal. E naquela festa, minha filha, minha inocente de 7 anos, teve que suportar insultos que nenhuma criança deveria ouvir. A história que compartilho hoje aconteceu no Natal de 2022. Riley tinha apenas 7 anos. Durante os quase 30 quilômetros de carro de nossa casa até a casa dos meus pais, Riley estava sentada no banco de trás. Seus olhos brilhavam com a empolgação que as crianças têm nas festas de fim de ano. Cerca de 10 minutos após o início da viagem, Riley me perguntou de repente: "Pai, a mamãe comemora o Natal no céu?" Ao ouvir essa pergunta, segurei o volante com mais força. Todo Natal ela pergunta sobre a mãe, e, toda vez, tenho que controlar minhas emoções para responder da forma mais calma possível. Procuro manter a voz suave e respondi: "Claro que sim, querida. Mamãe está comemorando o Natal com os anjos e está olhando para você, vendo como você é linda. Tenho certeza de que ela está muito orgulhosa." Ao ouvir minha resposta, Riley sorriu. Então se voltou para apreciar a paisagem ao longo da estrada e começou a cantar baixinho uma música de Natal. Naquele momento, senti uma saudade avassaladora. Sarah não estava mais aqui para ver nossa filha crescer, para testemunhar os primeiros passos de Riley na vida comigo. Eu era o único que restava, tentando ser ao mesmo tempo pai e mãe para ela. Durante aqueles meses, eu sempre acreditei que meus pais e meu irmão amariam Riley e entenderiam o que meu irmão e eu estávamos passando. Afinal, ainda eram família, ainda eram de sangue. Mas, durante toda aquela viagem, eu não tinha ideia de que, em apenas alguns minutos, minha família inteira humilharia minha filha de 7 anos diante de quase 30 convidados. Por volta das 17 horas, estacionei em frente à casa dos meus pais. Riley pulou do carro, segurou minha mão com força e me puxou em direção à porta da frente. Assim que entramos, vi Alex com sua esposa, Jessica, e os 2 filhos deles, Brian, de 8 anos, e Jordan, de 10. Eles estavam sentados na sala de estar. Alex é meu irmão mais velho, alguns anos mais velho que eu. Ele tem sua própria empresa e ganha mais de $300 mil por ano. O relacionamento entre nós nunca foi bom. Alex adora exibir sua riqueza e gosta de me dar lições sobre tudo, desde trabalho até criação de filhos.
Aos olhos dele, sou o irmão fracassado que não sabe ganhar dinheiro, que não sabe ter sucesso. Sua esposa, Jéssica, é tão arrogante quanto ele. Alex é a panela e Jéssica é a tampa perfeita. O lado bom deles é que investem constantemente nos filhos. Brian e Jordan já ganharam muitos prêmios na escola, e Alex e Jéssica nunca perdem uma oportunidade de se gabar disso. Assim que Brian e Jordan viram Riley, os dois correram até ela, pegaram suas mãos e falaram com entusiasmo. Brian sorriu e disse: Riley, estávamos te esperando desde cedo. Eu trouxe um presente para você. Jordan acenou animadamente e puxou Riley em direção à árvore de Natal, onde haviam escondido um pequeno presente para a prima. Ao ver aquela cena, meu coração se aqueceu. Pelo menos Riley tinha primos que se importavam com ela. Independente de como os pais deles fossem, Brian e Jordan ainda eram crianças boas, que amavam a prima. Naquele momento, pensei que a festa daquele ano seria tranquila. Mas eu estava enganado. Depois de cumprimentar alguns parentes na sala de estar, fui procurar meu pai. Quando o vi, ele estava no quintal conversando com alguns familiares. Assim que Riley viu o avô, soltou minha mão, correu até ele com um sorriso radiante e disse em voz clara: Oi, vovô. Feliz Natal. Meu pai apenas acenou friamente, sem responder à neta. Ele nem olhou para Riley, mantendo os olhos fixos em mim com aquele olhar crítico de sempre. Riley ficou parada, o sorriso desaparecendo aos poucos. Ela não entendia por que o vovô estava reagindo daquela forma. Puxei-a para perto de mim, sentindo irritação. Alguns segundos depois, meu pai disse com orgulho: Brian acabou de ganhar o primeiro lugar no campeonato de xadrez da escola. Jordan ficou em segundo no concurso de debates do condado. Essas crianças realmente são talentosas. Ao ouvir meu pai elogiar os filhos de Alex, apenas assenti, sem saber o que dizer. E então, de repente, ele olhou para Riley e perguntou diretamente: Por que a Riley não tem nenhum prêmio? Você deveria incentivá-la a estudar mais, em vez de deixá-la ficar rabiscando por aí. Ao ouvir isso, senti a raiva começar a ferver dentro de mim. Tentei me manter calmo e respondi: Riley se desenvolve do jeito dela. Pai, nem toda criança precisa ser igual. Ela gosta de desenhar e desenha lindamente. Meu pai bufou, com o rosto cheio de irritação com minha resposta, e disse com severidade: Você sempre arruma desculpas para o fracasso. Nesse instante, a voz da minha mãe chamou de dentro da casa, chamando todos para o jantar de Natal. A discussão foi interrompida, mas o clima já estava tenso. Peguei a mão de Riley e a levei para dentro, com o coração pesado, sentindo que o jantar não seria tranquilo. O jantar começou com muita gente. Quase 30 pessoas estavam na festa, todos os parentes que haviam vindo de diferentes lugares. A grande sala de jantar dos meus pais estava cheia. Risadas e conversas enchiam o ambiente, copos tilintando. O cheiro de peru assado e torta de maçã se misturava, criando aquela clássica atmosfera de Natal. A longa mesa estava elaboradamente posta, com toalhas brancas e pratos fumegantes. Todos estavam procurando seus lugares, cadeiras arranhando o piso de madeira. Eu permaneci ao fundo, uma mão no ombro de Riley, observando-a procurar um assento. Ela olhava ao redor, seus grandes olhos redondos percorrendo cada rosto familiar. Então seu olhar parou em uma cadeira vazia ao lado do meu pai. Ao encontrar seu lugar, Riley soltou minha mão e caminhou rapidamente até a cadeira. Seus passos eram leves, ansiosos, como os de um pequeno esquilo. Ela colocou a mão no encosto da cadeira, puxou-a e se preparou para se sentar. E então a voz do meu pai soou, cortando todos os sons da sala como uma lâmina afiada. Espere. Após o comando do meu pai, Riley parou, ainda com as mãos no encosto da cadeira. Olhou para ele, com os olhos arregalados de confusão. Meu pai encarou Riley. Falou devagar, mas friamente. Você não pode se sentar aqui. A sala inteira ficou silenciosa de repente. Quase 30 pares de olhos se voltaram para meu pai e Riley. Riley permaneceu ali, suas pequenas mãos ainda segurando o encosto da cadeira. Piscou algumas vezes, sem entender o que estava acontecendo. Alguns segundos depois, sua voz tremeu enquanto ela perguntava novamente, cada palavra saindo com dificuldade. Por quê, vovô?
eu queria sentar perto de você. Fiquei a alguns passos dela, meu coração começando a disparar. Um mau pressentimento subiu ao meu peito. Queria avançar, puxar Riley para perto de mim, mas meus pés pareciam pregados ao chão. Meu pai colocou lentamente a taça de vinho sobre a mesa. Seu movimento era deliberado, como se estivesse se preparando para anunciar algo importante. Então levantou a cabeça, olhando diretamente para o rosto da neta de 7 anos. E então, diante de todos os convidados, diante de quase 30 familiares, meu pai disse, olhando Riley nos olhos, em voz alta o suficiente para toda a sala ouvir claramente: uma fracassada como você não merece se sentar perto de mim. Que vergonha! O mundo ao meu redor pareceu parar depois daquela declaração cruel. Vi Riley parada, congelada. Suas pequenas mãos soltaram lentamente o encosto da cadeira, caindo ao lado do corpo como uma marionete com os fios cortados. Seus olhos ficaram arregalados, vazios, sem piscar. Seus lábios começaram a tremer, e pude ver as lágrimas começando a se formar. Ela tentou dizer algo. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saiu. Apenas ficou ali, sozinha na sala cheia, humilhada diante de todos os nossos parentes. E então a primeira lágrima rolou pela sua bochecha. Naquele momento, meu sangue ferveu. Foi quando soube que o relacionamento entre Riley, eu e minha família poderia se desfazer. Depois de presenciar a humilhação de Riley, avancei, cada passo pesado no piso de madeira. A multidão automaticamente se abriu para dar passagem. Passei por rostos atonitos, olhares desviados, até ficar bem na frente do meu pai. E então eu gritei. Gritei diretamente em seu rosto, minha voz ecoando pela sala como um trovão. Que diabos você acabou de dizer para minha filha? Depois do meu grito, a sala inteira estremeceu. Alguém deixou cair um garfo, o metal batendo no prato de porcelana com um som agudo que quebrou o silêncio. Eu nunca tinha ousado levantar a voz para meu pai daquela forma. Durante 38 anos, como filho, eu sempre fora o filho obediente, constantemente inclinando a cabeça diante de suas broncas. Mas hoje era diferente. Hoje, ele havia atacado minha filha. Enquanto meu pai ainda estava surpreso por eu ter reagido, gritei novamente em seu rosto. Pai, estou exigindo que você peça desculpas a Riley agora. Agora mesmo. Após minha exigência, meu pai me olhou com olhos frios e penetrantes, cheios de desafio. Não demonstrou arrependimento ou hesitação. Em vez disso, ergueu a cabeça, a voz dura como aço ao rebater. Eu disse a verdade. Quer que eu minta? Olhe para o Brian e o Jordan, que ganharam o primeiro lugar no xadrez e o segundo lugar no concurso de debates. Agora olhe para sua filha. O que ela tem? Você não sente vergonha? Assim que meu pai terminou de falar, respondi imediatamente. Riley tem apenas 7 anos. Entende? Ela perdeu a mãe quando tinha 4. Ela já passou por coisas demais, e agora você a chama de fracassada na frente de todos os nossos parentes. Ao ouvir minhas palavras, meu pai bufou e respondeu. E daí que ela perdeu a mãe? Isso é motivo para ela não se esforçar? É motivo para você mimá-la? Que ela cresça inútil como você? Cada palavra dele era como uma faca cravando no meu peito. Ele não estava apenas insultando minha filha, mas também me insultava toda a vida que eu havia vivido. Vendo a tensão entre meu pai e eu, minha mãe interveio. Vamos, Daniel. Calma. Seu pai quer o melhor para Riley. Ele quer que Riley se esforce mais. Qual o problema nisso? Olhei para minha mãe e não consegui acreditar no que acabará de ouvir. Respondi com firmeza. Você chama de querer o melhor para ela humilhar uma criança de 7 anos na frente de todos os nossos parentes? Minha pergunta deixou minha mãe em silêncio. Alex também se levantou, aproximou-se para ficar ao lado do pai. Olhou para mim com aquele olhar condescendente de sempre e disse em tom de lição. Seu pai está certo, Daniel. Se você continuar mimando assim, ela nunca vai ser nada. Olhe para Brian e Jordan. Eles chegaram aonde estão hoje porque Jéssica e eu os disciplinamos desde cedo. Assim que Alex terminou, Jéssica concordou com um aceno de cabeça e acrescentou com voz fria. Para ser sincera, Daniel,
não deixamos Brian e Jordan brincarem muito com Riley porque temos medo de que atrapalhe os estudos deles. Entendeu? Você deveria se preocupar com seu próprio filho, em vez de ficar aqui culpando mamãe e papai. Cada palavra deles era como pedras jogadas na minha cara. Olhei para Alex, depois para Jéssica e, finalmente, para meus pais. Os quatro estavam ali como uma parede sólida. Eles eram minha família, e todos estavam do mesmo lado, justificando ferir minha filha. Depois da nossa discussão, a sala começou a se tornar barulhenta novamente, enquanto os convidados começavam a tomar partido. Alguns mais velhos assentiam em concordância com meu pai. Um tio distante se levantou, com voz pomposa. É isso mesmo. Criança precisa de disciplina. Quando éramos pequenos, levar um tapa era normal. Qual o problema, Daniel? Você deveria ouvir seu pai. Não seja tão sensível. Assim que ele terminou, meu primo se levantou para me defender. Dizer isso para uma criança de 7 anos é demais. Não importa o que aconteça, você não pode chamar sua própria neta de fracassada na frente de todos. Ela perdeu a mãe quando era pequena também. Você pensa no quanto ela já sofreu? As palavras do meu primo deixaram meu pai furioso. Ele gritou: Isso é assunto da minha família. Quem permitiu que você se intrometesse? Quem diabos é você para me dar lição? Meu primo retrucou imediatamente. Sou alguém com consciência. Não posso simplesmente ficar aqui vendo você tratar uma criança assim. A sala começou a se tornar caótica. Discussões irromperam por todos os lados. Alguns defendendo meu pai, outros me defendendo, vozes se sobrepondo. Alguém bateu na mesa. Alguém empurrou a cadeira para trás e se levantou. O jantar de Natal tinha se transformado em um campo de batalha. No meio de todo aquele caos, me virei para procurar Riley. Ela não estava mais no mesmo lugar. Meu coração pareceu parar por um instante enquanto eu olhava ao redor, desesperado. Então eu a vi. Riley havia recuado para um canto da sala, encolhida como um pequeno animal ferido. Seus braços estavam abraçando os joelhos, o rosto enterrado nas coxas, os ombros tremendo. O barulho da multidão abafava seus soluços. Ninguém prestava atenção nela. Ninguém se importava que, no meio daquela guerra de adultos, uma criança de 7 anos estivesse se despedaçando. E então percebi algo que aqueceu meu coração em meio à tempestade. Brian e Jordan haviam silenciosamente se afastado dos pais. Os dois estavam sentados ao lado de Riley, no canto mais escuro da sala. Fora da vista dos adultos, Brian segurava a mão de Riley, enquanto Jordan usava a manga da camisa para enxugar as lágrimas do rosto da minha filha. Ouvi a voz de Jordan dizendo para Riley: Não chore mais, Riley. O vovô estava errado. Você não é uma fracassada. Você é a prima mais incrível que temos. Brian assentiu, apertando ainda mais a mão de Riley, e disse: Não escute o vovô. A gente te ama. Você é muito talentosa. Você desenha muito melhor do que a gente. Ao ouvir aquelas palavras de incentivo, Riley olhou para seus dois primos. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela não disse nada, apenas assentiu levemente e voltou a enterrar o rosto nos joelhos, observando aquela cena. Um pensamento passou pela minha mente: nesta família, eram as crianças que tinham os corações mais quentes, enquanto os adultos se dilaceravam por orgulho e opiniões. 3 crianças estavam se consolando em um canto, longe da tempestade que os adultos haviam criado. Respirei fundo. A raiva ainda estava lá, mas agora havia se assentado, abrindo espaço para uma determinação de ferro. E eu sabia o que precisava fazer. Ignorando as pessoas ainda discutindo, atravessei a multidão até Riley. Ajoelhei-me, a abracei forte e usei a mão para enxugar suas lágrimas. Minha voz sussurrou em seu ouvido, tentando confortá-la. Está tudo bem. Eu estou aqui. Não vou deixar ninguém te machucar de novo. Riley ainda chorava. Seus braços estavam firmemente ao redor do meu pescoço, como se tivesse medo de ser abandonada. Sentindo seu pequeno corpo tremer em meus braços, uma decisão se formou claramente na minha mente. Levantei-me, virei-me para encarar meus pais e Alex. A sala gradualmente caiu no silêncio,
enquanto todos percebiam que eu estava prestes a dizer algo importante. Olhei diretamente nos olhos do meu pai, depois para minha mãe, depois para Alex. Minha voz soou clara e decidida. A partir de hoje, estou cortando os laços com esta família. Nunca mais vou permitir que minha filha seja humilhada. A sala inteira pareceu congelar depois das palavras que acabei de pronunciar. Minha mãe explodiu em lágrimas, se aproximou de mim, sua voz implorando. Daniel, pense melhor sobre isso. Meu pai falou com severidade. Sim, mas é porque ele ama Riley e quer que ela seja melhor. Não destrua a família por causa disso. Assim que minha mãe terminou, balancei a cabeça e respondi. Ama Riley? Chamar Riley de fracassada na frente de todos os nossos parentes é amar Riley? Vocês sabem o que estão dizendo? Meu pai interrompeu a conversa, dizendo duramente. Quer ir embora? Então vá. Não volte. Não quero ter um filho fracassado como você. Assim que meu pai terminou, Alex riu sarcasticamente e disse. Você sempre exagera. O pai disse apenas algumas palavras e você já está assim. Realmente não aguenta pressão. Depois de tudo o que disseram, eu não respondi. Peguei a mão de Riley e a conduzi até a porta. Cada passo parecia carregar o peso de uma decisão que mudaria minha vida, mas eu não me arrependi. Minha filha era mais importante do que qualquer relação. Mesmo que fossem meu pai, minha mãe, as pessoas que me criaram quando eu era pequeno, eu estava pronto para cortar todos os laços. E então, quando Riley e eu chegamos à porta, algo que ninguém esperava aconteceu. O som de pequenos pés correndo freneticamente atrás de nós. Cadeiras sendo derrubadas. Alguém gritando. Jordan, Brian, voltem aqui agora mesmo. Instintivamente, me virei. Vi Brian e Jordan de mãos dadas, caminhando em direção aos avós e aos pais. Então pararam, bem no meio da sala de estar, encarando os adultos. Seus rostos estavam vermelhos, mas os olhos cheios de determinação. Eram olhos que eu nunca havia visto antes naqueles dois meninos. Crianças sempre obedientes, sempre submissas, constantemente abaixando a cabeça diante de qualquer exigência adulta. Jordan, o mais velho, respirou fundo. Então falou, a voz trêmula, mas não fraca. Eu tenho algo a dizer. A sala inteira caiu em silêncio novamente. Aquele tipo de silêncio pesado, sufocante, que antecede uma grande tempestade. Alex avançou, apontando para Jordan e gritando. Jordan, volte para o seu lugar agora. Isso não é da sua conta. Você não tem direito de se intrometer em assuntos de adulto. Mas Jordan não recuou. Ficou firme, com os pés como raízes cravadas no chão. Pela primeira vez na vida, ele não abaixou a cabeça diante do grito do pai. Olhou diretamente nos olhos de Alex, e eu vi algo se quebrando naqueles olhos de 10 anos. Então Jordan falou, cada palavra como se tivesse sido comprimida por muito tempo. Não, pai. Eu vou falar. Fiquei em silêncio por tempo demais. Ele então se virou para encarar os avós, olhou ao redor da sala e absorveu todos os rostos atonitos. Sua voz soou clara. Estou tão cansado. Aquelas palavras ecoaram pela sala como um sino. Vi Alex estremecer. Jéssica levou a mão à boca. Alguns segundos depois, Jordan continuou, com a voz levemente trêmula. Eu tenho que estudar da manhã até a noite. Todos os dias, sem folga, acordo às 6 horas e estudo até às 23 horas. Matemática, inglês, ciências, história, depois prática de debate, aulas extras e, por fim, reforço. Não tenho tempo para brincar. Não tenho amigos. Nem consigo me lembrar da última vez que assisti a um desenho animado. Ao ouvir as palavras de Jordan, Jéssica interrompeu, a voz tremendo. Jordan, querido, fazemos isso porque queremos o melhor para você. Mas Jordan não deixou Jéssica terminar. Negou com a cabeça e respondeu. O melhor para mim? Vocês sabem que eu choro sozinho no meu quarto todas as noites? Sabem que eu odeio acordar todas as manhãs porque sei que outro longo dia me espera? Sabem que eu queria não ter nascido nesta família? A última frase explodiu na sala como uma bomba.
Jéssica cambaleou e precisou se segurar na cadeira para não cair. Alex ficou ali, paralisado, o rosto pálido como a morte. Jordan ainda não tinha terminado. Ele se virou para olhar Riley em meus braços e continuou, com a voz embargada. Eu só quero ser como a Riley. Olho para ela e ela recebe amor do tio Daniel. Ela pode brincar, desenhar e fazer o que gosta. Ela sorri tanto. Eu não consigo me lembrar da última vez que sorri de verdade. Ao terminar, uma emoção súbita invadiu meu coração. Senti verdadeira pena de uma criança que nunca teve uma infância de verdade. Alguns segundos depois, Jordan olhou diretamente nos olhos dos pais e disse: Eu quero que vocês me amem, não que me forcem a estudar o dia todo. Quero que me abracem e me digam que sou incrível. Não porque ganhei prêmios, mas apenas por ser seu filho. Estou pedindo demais? Eu quero ser amado. A voz de Jordan quebrou na última frase. Ele não conseguiu segurar mais, explodiu em soluços, os ombros pequenos tremendo. Depois de Jordan, Brian também começou a falar. Olhou para Alex, depois para Jéssica, e disse: Eu odeio esses prêmios. Ao ouvir Brian, Alex parecia ter levado um tapa. Ele gaguejou. Brian, o quê? O que você está dizendo? Você ganhou o primeiro lugar no xadrez. Estamos tão orgulhosos de você. Brian balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelas bochechas, e continuou. Eu não quero jogar xadrez. Eu odeio xadrez. Toda vez que me sento no tabuleiro, quero derrubar tudo e sair correndo. Mas não ouso, porque sei que se eu não ganhar, vocês vão ficar desapontados. Vocês vão me olhar com aqueles olhos, os olhos que mais me assustam. Jéssica deu um passo à frente, querendo abraçar Brian. Mas Brian recuou, evitando a mãe. A ação fez Jéssica congelar, como se alguém tivesse jogado água no seu rosto. Então a voz de Brian se quebrou. Ele soluçou e disse: Eu quero que vocês me abracem. Por favor, digam que sou incrível sem eu precisar fazer nada. Quero que brinquem comigo, só por um dia, sem falar de notas, sem mencionar prêmios e sem discutir sobre o futuro. É tão difícil assim? É tão difícil, mãe e pai? Aquela última pergunta soou como um grito desesperado de socorro ecoando pela sala. Alex permaneceu ali, os braços caídos ao lado do corpo. Olhei para meu irmão, o homem que sempre se orgulhara do próprio sucesso e dos filhos excelentes, agora parado como uma estátua quebrada. Seus lábios se moveram, querendo dizer algo, mas nenhum som saiu. Jéssica agora chorava. Já não tinha mais aquele ar arrogante, nem os olhos de desprezo. Ela era apenas uma mãe que havia acabado de perceber o quanto havia machucado seus filhos. As lágrimas escorriam pelo rosto, misturando-se à maquiagem cara e criando manchas escuras pelo rosto. Meus pais também estavam profundamente abalados. Meu pai, o homem que acabará de chamar minha filha de fracassada, agora permanecia com o rosto sombrio. Olhou para Brian e Jordan, depois se voltou para olhar Riley em meus braços. Pela primeira vez, vi algo em seus olhos que não era dureza ou desprezo. Talvez fosse arrependimento. Talvez fosse dor. Possivelmente, era a percepção de que ele estava errado. Completamente errado. Minha mãe havia chorado por sabe-se lá quanto tempo. Ela olhou para Brian, depois para Jordan, depois para Riley e finalmente para mim. Seus olhos estavam cheios de dor e desamparo. Alguns segundos depois, meu pai caminhou lentamente em direção a Riley e a mim. Seus passos eram pesados. Parou a alguns passos de distância, olhando para Riley. Riley ainda estava em meus braços, com o rosto enterrado no meu peito, sem ousar encarar meu pai. Senti seu corpo se encolher ao ouvir os passos do avô se aproximando. Meu pai estendeu a mão, querendo tocar Riley. Sua voz não tinha mais a dureza de aço de antes. Ele disse à minha filha: Riley, eu sinto muito. Não foi minha intenção. Ao ouvir as palavras do meu pai, Riley se encolheu ainda mais no meu peito, segurando minha camisa com força. Ela tremia, balançava a cabeça constantemente, sem ousar olhar para ele. Imediatamente, coloquei-me à frente da minha filha, um braço segurando Riley, a outra mão erguida para impedir meu pai. Disse, de forma curta e firme: Já é tarde demais.
O pai parou, a mão ainda suspensa no ar, incapaz de alcançar Riley. Após alguns segundos de silêncio, olhei diretamente nos olhos do meu pai e continuei, devagar, mas com clareza. O que você disse hoje, ela vai lembrar pelo resto da vida. Você sabe que crianças não esquecem? Elas vão crescer, amadurecer. Mas as feridas da infância vão acompanhá-las para sempre. Minhas palavras fizeram meu pai desabar. Foi nesse momento que ele percebeu o quanto havia errado. Minha mãe deu um passo à frente, segurou minha manga e disse: Daniel, por favor. Seu pai errou. Ele sabe que errou. Dê a ele uma chance de consertar. Nossa família ainda pode se curar. Suavemente, retirei a mão da minha mãe, balancei a cabeça e respondi: Famílias não tratam umas às outras assim. Famílias não chamam uma criança de fracassada. Famílias não transformam um jantar de Natal em um pesadelo para uma criança de 7 anos. Virei-me para olhar ao redor da sala. Os rostos dos parentes estavam, alguns atonitos, outros chorando, e alguns com a cabeça baixa, incapazes de olhar. Então olhei para Brian e Jordan. As duas crianças ainda estavam ali, de mãos dadas. Eles haviam dito o que nunca haviam ousado dizer antes. Tinham exposto suas feridas diante de todos e o fizeram por Riley, por sua prima. Assenti para eles, meus olhos dizendo obrigado, enquanto minha boca permanecia sem palavras. Em seguida, me virei, peguei Riley no colo e caminhei em direção à porta. O jantar de Natal daquele ano havia acabado para nós dois. Antes que pudéssemos sair para a varanda, o som de pequenos pés correndo atrás de nós ecoou. Brian correu e agarrou minha manga. Ele disse: Tio Daniel, podemos ir à sua casa brincar com a Riley? Parei, olhei para meu sobrinho de 8 anos e depois me virei para Riley. Ela também olhava para Brian e, após um momento de hesitação, assentiu suavemente. Sorri, coloquei a mão em seu ombro e respondi: Claro, minha casa sempre estará aberta para vocês. Jordan também correu e ficou ao lado de Brian. Os dois me olharam, depois estenderam os punhos, do jeito que crianças fazem quando estão prometendo algo importante. Jordan disse: Promete. Vendo aquele gesto doce, fechei o punho também e bati suavemente contra as mãos de ambos. Era um compromisso, uma promessa entre pessoas que se entendiam. Depois da minha promessa, Brian e Jordan tiraram do bolso 2 cartões feitos à mão e os entregaram para Riley. Os cartões eram cuidadosamente cortados e colados, com desenhos engraçados e letras tortas. Riley os pegou e leu as palavras. Riley é a prima mais incrível. Nós te amamos. Pela primeira vez desde que havia sido repreendida pelo avô, Riley sorriu um pouco. Abraçou os 2 cartões junto ao peito, olhando para Brian e Jordan com olhos agradecidos. Aquela cena trouxe lágrimas aos olhos de muitas pessoas na sala. Aqueles que haviam me apoiado enxugaram as lágrimas, e alguns que inicialmente haviam ficado ao lado do meu pai também tiveram que reconsiderar. No meio de todo o caos e da dor daquela noite de Natal cheia de drama familiar, o amor entre as crianças foi a única coisa pura e bonita. Segurei a mão de Riley, assenti para Brian e Jordan, e então saímos da casa. A porta se fechou atrás de nós, e eu soube que um novo capítulo na minha vida e na de Riley havia começado. Se passaram 3 anos desde aquela noite de Natal. O relacionamento entre meus pais e eu, assim como com Alex, permanece distante. Não nos vemos nos feriados, não ligamos para desejar feliz aniversário e não temos encontros familiares como antes. Alex e Jéssica tentaram se reconciliar várias vezes. Compram presentes para Riley, incluindo brinquedos caros e roupas de grife, mas Riley recusa tudo. Ela não quer nada deles. Cada vez que Alex e Jéssica querem ver Riley, ela se esconde atrás de mim, balançando a cabeça sem dizer uma palavra. Seus olhos assustados me fazem entender que a ferida daquele ano ainda não cicatrizou. Quanto aos meus pais, também tentaram de todas as maneiras reparar o relacionamento. Enviam presentes, ligam para se desculpar e até vêm à minha porta muitas vezes. Minha mãe chora e implora para que lhes dê uma chance de ver a neta. Meu pai, o homem duro que costumava ser, agora se apresenta à minha porta com o rosto cheio de arrependimento. Mas toda vez que pergunto a Riley se ela quer ver a avó e o avô, ela balança a cabeça.
Uma vez, quando eles vieram inesperadamente, Riley olhou para mim, seus olhos ainda assombrados por lembranças de anos atrás, e sussurrou. Ainda tenho medo do vovô. Não quero vê-lo. Após ouvir isso, pedi aos meus pais que fossem embora. Não há obrigo. Respeito a decisão de Riley. Entendo que a ferida em seu coração ainda não cicatrizou. As palavras fracassada daquele dia foram gravadas profundamente em sua mente, e só o tempo poderá curá-las. Um dia, minha mãe me ligou. A voz dela falhava pelo telefone quando disse: Daniel, eu sei que nós erramos. Por favor, convença a Riley a nos dar uma chance de consertar as coisas. Sinto tanta falta da Riley. Seu pai também sente falta dela. Ele não diz, mas eu sei que ele se arrepende profundamente. Ao ouvir aquelas palavras, fiquei em silêncio por um longo tempo. Eu entendi a dor da minha mãe, mas também não podia ignorar a dor da minha filha. Finalmente, respondi com uma voz calma, porém firme. Mãe, eu respeito a decisão da Riley. Não vou interferir nisso. Quando ela estiver pronta, ela mesma decidirá. Após essa resposta firme, minha mãe começou a chorar, mas eu continuaria respeitando a decisão de Riley. Nos últimos 2 natais, em 2023 e 2024, meus pais vieram à nossa casa tentando nos convencer a ir à festa. Eles trouxeram presentes, pedidos de desculpas, lágrimas. Mas eu estava determinado a não levar Riley de volta à casa deles. Não porque quisesse punir meus pais, mas porque precisava proteger minha filha. O lado bom é que Brian, Jordan e Riley ainda mantêm o vínculo deles. Todo fim de semana, Alex leva Brian e Jordan à minha casa. Ele deixa os 2 meninos comigo durante o dia. E eu fico feliz por ser amado por Brian e Jordan. Pelo menos para eles, eu sou um bom tio. Percebi que, depois daquela noite de Natal, algo mudou na forma como Alex e Jessica educam seus filhos. As crianças agora têm tempo para brincar, têm amigos e não são mais forçadas a estudar da manhã à noite. Talvez as palavras de Brian e Jordan naquela noite os tenham despertado. Riley agora tem 10 anos. Ela ainda ama desenhar, e suas pinturas continuam evoluindo, tornando-se obras cada vez mais bonitas. Ela não tem muitos prêmios acadêmicos como Brian e Jordan, mas é feliz. É amada, respeitada e tem permissão para ser ela mesma. E isso é o que mais importa para mim. Depois de tudo o que aconteceu, aprendi muitas lições importantes. Quero compartilhar alguns conselhos baseados na minha experiência. Primeiro conselho: proteja seu filho a qualquer custo. Família é importante, mas seu filho é mais importante. Segundo conselho: crianças são inocentes. Adultos brigam. Adultos têm conflitos. Isso não significa que devemos impedir que as crianças brinquem entre si. Brian, Jordan e Riley não têm nada a ver com os conflitos entre meus pais e eu, nem entre Alex e eu. Eles merecem manter o vínculo de primos, e eu nunca vou tirar isso deles. Terceiro conselho: sempre respeite a opinião do seu filho, mesmo quando ele for pequeno. Riley tem apenas 10 anos, mas tem o direito de decidir se quer ou não ver os avós. Eu não a obrigo. Não a convenço. Não uso emoções para fazê-la mudar de ideia. Eu espero e respeito qualquer decisão que ela tome. Alguns parentes ainda dizem que eu deveria convencer Riley a dar uma chance aos meus pais. Dizem que, se ela discordar, eu deveria tomar a iniciativa e levá-la para ver os avós, queira ela ou não. Mas eu não faço isso. Quando Riley estiver pronta, ela abrirá o coração sozinha. Hoje, meu papel é estar com ela, ouvi-la e permitir que ela se cure no próprio ritmo. E você? Através desta história, você acha que eu deveria pedir para Riley dar uma chance à minha família? Deveria tomar a iniciativa de reconciliar ou continuar esperando que minha filha decida por conta própria? Por favor, compartilhe sua opinião. Quero muito ouvir pessoas que acompanharam a história.